tenho uma história pessoal aqui, rápida, e que pouca gente sabe dessa história, mas com tantos amigos queridos aqui, eu sinto confortável para dividir essa história, que foi um caminho onde o que o Ítalo estava falando, da frustração, do atrito, de você receber uma coisa que você não estava programando e você se deparar e falar, e agora? Isso não é a minha vocação, isso não é o meu caminho. Eu passei por 2 Olimpíadas, estava treinando para a minha 3ª Olimpíada no ano de 2000, e no ano de 2000 assinei o melhor contrato de patrocínio que uma atleta podia sonhar, o contrato que eu planejei a vida inteira, a minha vocação, desde os 15 anos eu vou ser uma atleta olímpica, o ano de 2000 foi tudo. E estava no caminho de ir para a minha 3ª Olimpíada e fiquei grávida. E dentro das cláusulas contratuais, gravidez não estava nos planos, o contrato seria rescindido. E eu fui para a casa dos meus pais e conversei com meu pai e com a minha mãe. E a minha mãe ficou muito abalada. Eu estava num relacionamento longo, mas que tinha muitas idas e vindas. E hoje é um grande amigo, grande amigo, o meu ex, o pai do meu filho. E a minha mãe começou a chorar, e o que você vai fazer? Você vai perder seu contrato, e a Olimpíada, e agora, e o seu relacionamento, e chorava. E eu tinha no meu pai um grande amigo, aquela pessoa que eu sempre falava assim, eu nunca quero decepcionar o meu pai. E naquela situação ali na cozinha da casa dos meus pais, o meu pai não falava nada, e eu estava muito, com todo respeito, mãe, eu te amo, mas eu estava muito preocupada com o que o meu pai ia me falar, aquele julgamento do meu amigo, e a minha mãe chorando, e agora? E quando ela, enfim, parou, o meu pai se virou para minha mãe e disse assim, você sabe quantas pessoas no mundo hoje estão chorando como você está chorando? Porque alguém está morrendo, porque alguém que eles amam está os deixando, e você vai chorar dessa maneira, porque a vida está batendo na porta da minha casa. Não me interessa a condição. A vida está batendo na porta da minha casa e eu vou abrir. E eu vou celebrar. E aquilo para mim foi um choque, ouvir aquilo do meu pai. Hoje, a minha melhor medalha, a minha maior conquista, meu melhor amigo é o meu filho, vai fazer 20 anos agora. É uma pessoa incrível. Mas, além disso, logo depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiz parte de uma ONG que ela ajudava pessoas, mulheres grávidas. A Califórnia tem uma lei absurda que as pessoas podem fazer aborto até na 30ª semana. E eu fiz parte de uma ONG durante quase 4 anos, onde a gente ajudava, assistia mulheres que estavam pensando em fazer aborto, mas que estavam perdidas, ou porque foi por violência doméstica, ou foram estupradas, ou não tinham condições financeiras, ou não tinham onde morar. E tínhamos uma gama de voluntários, médicos, enfermeiras e pessoas, abrigos, e a gente ajudava essas pessoas. E durante 4 anos, em alguns momentos que eu consegui, nós nunca julgamos as mulheres que chegaram lá, que absurdo, você vai cometer um assassinato, nunca. Sempre na perspectiva, aqui você vai ter ajuda. E ao longo desses 4 anos, eu contei a minha história para essas mulheres e o que o meu pai me falou. Apenas numa conexão de dividir que eu entendia o que algumas estavam passando. E ao longo desses 4 anos,
eu recebi depois algumas fotos e alguns cartões de algumas crianças que as mães decidiram seguir com a gravidez. E muitas dessas fotos desses bebês, atrás estava escrito: a voz do seu pai mudou o meu caminho. E o meu pai já tinha falecido. Então, o meu pai foi professor a vida toda, e nós sempre falamos: a vocação do meu pai era ser professor, pedagogo. Mas aí você vê que mesmo após a morte, meu pai teve outra vocação. Ele continuou salvando vozes que não tinham como falar.